Olá, moçada, aqui professora Karina. Nas aulas dessa semana, nós vamos resolver os exercícios de uma lista que está postada no AVA, com exercícios completamente preparatórios para a nossa próxima avaliação, a A3. O primeiro exercício diz que uma pesquisa foi realizada com 350 pessoas para avaliar a eficácia de um anúncio de divulgação de 2 novos produtos A e B. Ao final da pesquisa, constatou-se que dos entrevistados, então nós estamos naquele tipo de exercícios de conjuntos, onde nós estamos com produtos A, produtos B. 80 conheciam os 2 produtos, 280 conheciam o produto A, não podemos mais ter dúvidas em relação a isso. Todo esse conjunto é o conjunto A, que já tem aqui 80 elementos dentro dele. Como são 280 no total, apenas A são 200. E 20 não conheciam nenhum dos produtos. Temos no total 350 pessoas. De acordo com esses dados, quantas pessoas entrevistadas conheciam apenas o produto B? Apenas o produto B. Então, nos interessa essa região aqui. Quantos elementos há aqui? Ou seja, 200 mais 80 mais x mais 20 tem que ser igual ao total de entrevistados, 350. X é igual a 350 menos 280 mais 20, 300, ou seja, x é igual a 50. Então, apenas conheciam o produto B, 50. Uma coisa importante, que pode ser algo que, se não sabido com certeza, pode levar ao erro no exercício, é que a frase 80 conheciam os 2 produtos poderia ser substituída por 80 conheciam os produtos A e B. Então, não vamos esquecer que o conectivo E, na teoria dos conjuntos, está sempre ligado à operação de interseção entre conjuntos e o conectivo OU está sempre ligado à operação de união entre conjuntos. Nos exercícios 2 e 3, da forma como vai aparecer na prova com as questões, assuntos misturados, né, para nós identificarmos qual assunto está sendo tratado ali. Entre 8 policiais, serão escolhidos 5 para garantir a segurança pessoal de um senador da República durante um evento. Quantos grupos de segurança diferentes podem ser formados se os escolhidos terão funções idênticas? Então, nós estamos formando grupos, isso nos remete à análise combinatória. É dito que, nesse grupo que nós vamos formar, todos terão funções idênticas, isso nos remete à combinação, porque, já que os elementos não terão funções diferentes, não serão ordenados de maneira diferente, estamos diante de um grupo não ordenado, ou seja, combinação de 8 elementos tomados em grupos de 5. Isso se utilizarmos a fórmula 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 8 menos 5 fatorial. 8 fatorial, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, sobre o 5 fatorial do denominador, que já existia, 8 menos 5, 3 fatorial, simplificando, tudo multiplicação, 3 fatorial é 6, nós conseguimos formar 56 grupos de segurança diferentes. Caso queiramos usar o princípio fundamental da contagem, nós temos 5 espaços para ocupar, podemos escolher o primeiro dentre 8,
seguranças, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, não esquecendo que é um grupo não ordenado, então vamos excluir a ordenação de 5 lugares. 8, 7, 6, 5, 4. Aqui embaixo, 5, 4, 3, 2, 1. 5 a gente simplifica, o 4 também. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 8 vezes 7, 56. No exercício 3, um fiscal do Ministério do Trabalho faz uma visita mensal a cada uma das 5 empresas de construção civil existentes no município, para evitar que os donos dessas empresas saibam quando o fiscal as inspecionará. Ele varia a ordem de suas visitas. Então, ele já falou aqui a palavra-chave do exercício, ordem. De quantas formas diferentes esse fiscal pode estabelecer em cada mês a sequência, de novo, a sequência de visitas a essas empresas. Então, eu tenho destacado muito as palavras que vão nos dar dicas no problema sobre qual agrupamento que nós vamos utilizar, porque como é importantíssimo no exercício de análise combinatória identificarmos qual o tipo de agrupamento a ser formado, se ordenado ou não ordenado, essas palavras que já nos dão o caminho a seguir são muito importantes de serem conhecidas e detectadas na leitura do enunciado. Então, vamos entender o que precisamos. Na verdade, apenas ordenar 5 empresas. Quantas maneiras diferentes podemos formar uma fila dessas 5 empresas para que o fiscal possa fazer esta visita? Ou seja, estamos diante de uma permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial, que vale 120. 120. Então, observem que este exercício poderia ser um pouquinho mais complexo. Poderia, por exemplo, perguntar se em quantos meses ele conseguiria surpreender as empresas na sua visita. Observe que como ele consegue, a gente consegue ter 120 sequências diferentes em 4 meses, cada mês considerado com 30 dias, ele poderia fazer essa surpresa para as empresas. Né? Se ele fosse considerar que o mês teria 20 dias, né, supondo que no sábado e domingo ele não ia fazer visitas, já seriam 6 meses de visitas surpresas que o fiscal conseguiria fazer. No exercício 4, num restaurante, uma refeição é composta por entrada, prato principal e sobremesa. Existem 8 tipos de entradas, 5 tipos de prato principal e 10 tipos de sobremesas. Quantas refeições diferentes podem ser feitas? Então, é um exercício clássico de princípio fundamental da contagem. Nós vamos montar um prato com 3 itens. No primeiro item, nós podemos escolher a entrada dentre 8 tipos, pratos principais dentre 5 e sobremesas dentre 10, ou seja, nós temos 400 formas diferentes de montar a nossa refeição. No exercício 5, qual a quantidade de elementos da PG finita? Então, já pulamos para PG, sabendo que a soma dos termos é 1023. Então, da PG, o que precisamos lembrar é que qualquer termo pode ser obtido multiplicando o primeiro pela razão elevado a n menos 1, né? Qualquer termo AN, que a soma dos n termos de uma PG finita é A1 vezes 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos a razão, e ainda sobre a PG, que se ela for infinita e sua razão, o módulo da sua razão estiver entre menos 1 e 1, nós podemos calcular a soma desses infinitos termos com A1 sobre 1 menos Q. Então, resumidamente,
temos aqui o que precisamos saber sobre PG. Então, no caso, como a nossa PG é finita, nós vamos utilizar Sn igual ao A1, que é 1, vezes 1 menos a razão. A razão obtida por 2 dividido por 1, 2, 4 dividido por 2, 2, elevado a n, sobre 1 menos a razão. Ele deu a soma, que é 1023, e deseja saber quantos termos essa PG tem, ou seja, o nosso objetivo aqui é calcular o valor de n. Então, nós vamos ter no numerador 1 menos 2 elevado a n, já tendo feito a multiplicação por 1, no denominador menos 1. Continuando, 1023, vamos dividir por menos 1, né? essa expressão do numerador, vamos obter 2 elevado a n menos 1. Menos 1 subtraindo, operação inversa, 1024 é igual a 2 elevado a n, fatorando 1024, 2 elevado a 10, ou seja, a partir dessa equação exponencial, descobrimos que o valor de n é 10. Neste exercício, com a palavra caderno, quantos anagramas podemos formar? Então, também é um exercício clássico de permutação. A palavra caderno tem 7 letras, todas elas diferentes, ou seja, não vamos ter nenhuma repetição. Temos 3 vogais, que são A, E e O, e temos as consoantes C, D, R, N, 4 consoantes. Já fazendo essa divisão para podermos consultar durante a resolução dos exercícios. Então, no item A, sem nenhuma restrição, nenhuma condição, quantos anagramas podemos formar? Então, nós vamos permutar 7 letras, obtendo 5.040. No item B, quantos anagramas começam por C? Então, das 7 letras, uma já está escolhida, é a letra C. Sobram 6 letras para distribuir em 6 posições, 6 fatorial, ou seja, 720 anagramas. Aqui, voltando para cá, para ocuparmos nosso espaço, né? No item C, quantos anagramas começam por C e terminam por O? Então, temos aqui nossas 7 letras, a primeira letra e a última já estão escolhidas, sobram 5 letras para distribuir, para organizar em 5 lugares. Então, temos 5 fatorial, que é 120. Então, vamos circular aqui as respostas para que fique bem claro. Na letra D, quantos anagramas começam por vogal? 4, 5, 6, 7. Então, ele agora quer que os anagramas comecem por vogal. São 3 vogais. Apesar de aqui nós termos 3 opções de escolha para vogal, a gente escolhe uma de cada vez. A gente usa uma de cada vez. Então, continuam sobrando 6 letras, as 2 vogais restantes, mais as 4 consoantes, para distribuirmos em 6 espaços, e isso vai nos dar 720 anagramas. Na letra E, quantos anagramas terminam em consoante? Agora são 4 consoantes que nós temos disponíveis, mas, de novo, a gente usa uma de cada vez, então nos sobram as 3 vogais, mais 3 consoantes que não foram utilizadas, 6 letras, para organizar em 6 lugares. E isso vai nos dar 4 vezes 6 fatorial, que é 720, 2.880. Volto aqui para a letra D para fazer uma correção. 720 é 6 fatorial, mas falta multiplicar pelo 3 fatorial. E isso vai nos dar, então, 2.160 anagramas na letra
Na letra D, perdão. Na letra F, quantos anagramas começam por vogal e terminam em consoante, aqui aparecendo o E? Então, nós temos que satisfazer as duas condições simultaneamente. O E sempre nos dando essa ideia de ao mesmo tempo, de interseção, né? De simultaneidade. Então, começar por vogal e terminar por consoante, 3 possibilidades para o primeiro lugar, 4 possibilidades para a segunda letra. Acontece que a gente, de cada vez, usa apenas uma em cada, ou seja, nos 5 lugares restantes, há 5 letras restantes. Isso nos dá 12 vezes 5 fatorial, que é 120, um total de 1.440 anagramas. Letra G. Quantos anagramas apresentam as letras C, A e D juntas e nessa ordem? Então, se elas têm que aparecer juntas, vamos amarrar as 3 letras. E sobram as letras E, R, N e O, que devem ser permutadas com essas letras amarradas, ou seja, nós temos 5 permutações para fazer, 5 fatorial, que é 120 anagramas. Atenção que ele frisou que as letras vão aparecer nessa ordem, ou seja, aqui dentro dessa amarração não há troca de lugar. Já no item H, ele quer que C, A e D apareçam juntas nessa ordem. Ainda temos que também trocar de lugar as outras 4 letras. Acontece que aqui dentro nós vamos poder mudar as 3 de lugar, ou seja, haverá 6 possibilidades, 3 fatorial possibilidades de troca de lugar entre elas. Cada uma dessas 6 trocas de lugar ainda vai combinar, ainda vai se relacionar com as 5 fatorial trocas das 4 letras, mais essas letras amarradas, ou seja, teremos 6 vezes 120, que dá 720 anagramas. O exercício anterior que fizemos dos anagramas foi o exercício 7, agora voltamos para o exercício 6. Em uma PA de razão 5, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625, qual é o 25º termo? Então, indo para PA, relembramos a fórmula do termo geral AN, que é igual ao A1, mais N menos 1 vezes a razão. E a soma dos N termos de uma PA, A1 mais AN vezes N sobre 2. Após essa lembrança, vamos ao que nós temos. Nós temos que o S50, que é A1 mais A50 vezes 50 sobre 2 é igual a 6.625. Então, como 2 está dividindo, ele já pode ir com operação inversa, multiplicando, e vamos obter 13.250 é igual ao A1 mais A50 vezes 50. O 50 está multiplicando, quando vier com operação inversa, 13.250 sobre 50 igual ao A1, que nós não conhecemos, mais o A50, que é A1 mais 49 vezes a razão. Prosseguindo, essa divisão vai nos dar 265
que é igual a 2 vezes o primeiro termo, mais 49 vezes a razão que nos foi dada, 5. 265 menos este produto, 49 vezes 5, vai nos dar igual a 2 vezes ao primeiro termo. Ou seja, o primeiro termo é igual a 20 sobre 2. Primeiro termo igual a 10. Não acabou aí o exercício, porque o pedido foi quem é o 25º termo. Então, calculando o A25, que é igual a 1 mais 24R, teremos o A1, que é 10, mais 24 vezes a razão, que é 5, 10 mais 120. O 25º termo dessa PA é 130. No exercício 8, temos uma equação para resolver envolvendo fatorial. Relembrando que a gente, para simplificar, né, expressões com fatorial, partimos do de maior valor e vamos em direção ao de menor valor para podermos fazer as simplificações. Então, no numerador, nós temos n mais 1 vezes o seu antecessor, subtraindo 1, n, vezes o seu antecessor, subtraindo 1, n menos 1, já chegamos aonde queremos, fatorial, sobre n menos 1, fatorial. Isso igual a 20. Como é tudo multiplicação, podemos fazer essa simplificação, obtendo no primeiro método n ao quadrado mais n, após a distributiva, menos 20, igual a zero. Uma equação de segundo grau para resolver, cujo delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta, então, é igual a 81. Prosseguindo, a incógnita n, que é menos b. Aqui o b é mais 1, né? Então, menos b menos 1. Mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 81, que é 9, sobre 2 vezes o A, que é 1. Ou seja, o N pode ser menos 1 mais 9 sobre 2, que dá 8 sobre 2, 4. Ou ainda o N pode ser menos 1 menos 9 sobre 2, que é menos 10 sobre 2, menos 5. Como estamos em fatorial, a expressão não pode ser negativa. Não existe cálculo de fatorial de número negativo, apenas inteiros positivos. Consequentemente, o n não pode ser menos 5. Resposta: a resolução dessa equação é 4. O exercício 9, um exercício do Enem, vamos observar que não precisamos fazer nenhuma conta neste exercício. É apenas um exercício conceitual. Então, observem quando eu insisto no conceito, ordenação, não ordenação, como é importante, como pode, além de nos ajudar nos exercícios onde precisamos fazer cálculo, também pode nos ajudar e muito nesses exercícios de conceito. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador, então são 12 times. O jogo de abertura foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, neste momento, quando dos 12 times a gente sorteia 4 para compor um grupo, e como a partir daqui ele já vai dar o próximo passo, e antes disso não fez nenhuma restrição, então nós temos que, dentre 12, escolher 4 de forma não ordenada, aparentemente. Então, até agora, imaginamos que dentre os 12 times, vamos escolher 4 de forma não ordenada para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A,
foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Até aqui, aparentemente, também sorteio de 2 times sem nenhuma ordenação. Só que ele vai continuar, sendo que o primeiro dos times, jogaria em seu próprio campo. E o segundo time sorteado seria o time visitante. Então, a partir desta frase, a gente observa que existe uma diferença entre o primeiro time sorteado e o segundo time sorteado, já que o primeiro vai conseguir jogar no seu campo e o segundo sorteado será visitante nesse jogo. E dizem que isso faz muita diferença. Então, no segundo processo da escolha do jogo de abertura, né, não esquecendo que nós estamos fazendo uma escolha do jogo de abertura para esse campeonato, nós aí já vamos ter uma escolha ordenada, um arranjo entre 4 times, 2 sendo escolhidos, de forma que o primeiro escolhido jogará no seu campo e o segundo escolhido será visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... E aí vem as opções. Uma combinação e um arranjo, respectivamente, foi exatamente a resposta que achamos. Mas depois disso veio um arranjo e uma combinação, respectivamente, um arranjo e uma permutação, respectivamente, 2 combinações ou 2 arranjos. Então, nossa resposta é a resposta A. Acredito não ser uma interpretação muito fácil, né, nesse problema. A gente tem que prestar bastante atenção para, nas linhas e entrelinhas, perceber o processo, né, que tipo de processo está sendo descrito no enunciado. Finalmente, na aula de hoje, vamos resolver os exercícios 10 e 11, ambos envolvendo diagramas de conjuntos e suas operações. Os próximos 9 exercícios serão resolvidos na aula que vai ao ar na próxima sexta-feira. Considerando os conjuntos A e B representados no diagrama abaixo, determinar, e aí vem essa nomenclatura aqui. Então, vale lembrar, né, darmos uma paradinha e relembrarmos que o complementar de um conjunto A em relação a um conjunto B, essa operação existe apenas quando A está contido em B, ou seja, quando A é um subconjunto de B. A é um subconjunto de B. E o complementar de A em relação a B é o que falta ao A para completarmos o B. Então, neste caso, a região achurada, que representa o complementar, é essa. E esta operação é idêntica, né? Corresponde à operação B menos A. Mas atenção, B menos A é uma operação que pode ser feita entre quaisquer 2 conjuntos, mas a operação complementar de A em relação a B só pode ser realizada se o A for um subconjunto de B. Então, voltando ao nosso problema, ele quer saber qual o complementar da interseção desses 2 conjuntos. Aqui temos a interseção, esse conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então, o que falta a este conjunto para chegarmos no A união B? E aí, depois que a gente relembra o conceito, torna-se uma questão fácil, porque facilmente a gente observa que, para completar a união desses 2 conjuntos, falta a interseção, o conjunto 4, 7, 5, 6 e 8. Então, este conjunto é o complementar da interseção em relação à união. E no segundo exercício, no segundo diagrama, ele nos oferece
um conjunto universo. Dentro desse conjunto universo, o conjunto C. E dentro do conjunto C, os conjuntos A e B, que possuem esta interseção. E ele quer saber essa região aqui, achurada, a qual dessas operações, a qual dessas 4 operações descritas aqui corresponde. Então, o que nós temos é que essa região achurada é o que falta a união dos conjuntos A e B para completar o C. Então, nós poderíamos representar isso como complementar da união dos conjuntos A e B em relação ao conjunto C. É uma forma de interpretar esse diagrama. Mas nós vimos nessa revisão que fizemos aqui em cima que essa operação é análoga à diferença do conjunto C com o conjunto A união B. E esta opção encontra-se aqui na letra B, que é a opção correta. Então, moçada, nós vimos 11 exercícios agora nessa videoaula, né? Na sexta-feira veremos os 9 exercícios restantes. Vocês podem se perguntar, o que mais precisa estudar? Imaginando que vocês estão com a matéria em dia, né? Imaginando, se vocês, estando com a matéria em dia, resolverem com tranquilidade os 20 exercícios dessa lista, podem se considerar bem preparados para a avaliação de sábado A3. Então, vamos fazer um esforço, né, para termos sucesso, vocês e nós, professores, né, que também temos sucesso cada vez que vocês tiram uma nota bacana. Então, até lá.